Os jogos e a alfabetização. Será que faz sentido eu pensar em utilizar jogos para alfabetizar crianças? Bom, neste vídeo eu quero falar do papel e do lugar certo que os jogos devem ter na nossa visão no momento que a gente pensa em alfabetizar crianças. Primeira coisa é que um jogo, ele dificilmente vai poder ser aplicado e utilizado para apresentar certos conceitos fundamentais na alfabetização, por exemplo. Então, quando a gente pensa em alfabetizar, a gente está falando para a criança que, de uma certa forma, ela precisa aprender a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, partindo disso, não vai bastar eu colocar a criança para jogos que explorem o sistema alfabético, ou seja, as letras ali que estão presentes no nosso alfabeto, o que essas letras representam enquanto sons da nossa fala na unidade do fonema, somente de uma forma em jogos, né? Eu vou precisar, antes disso, apresentar determinados conceitos e os jogos poderão ser utilizados para consolidar esses conceitos de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, para eu ter um bom jogo, né, aplicado para alfabetizar uma criança, eu preciso primeiro ter em conta que eu preciso apresentar o conceito daquilo que a criança vai se especializar e treinar no jogo. Então, vamos lá. Se eu estou falando de alfabetização, vamos voltar lá no início do que era alfabetizar, como eu falei aqui, ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, eu vou ensinar esse sistema alfabético. Eu vou, antes de tudo, apresentar o alfabeto para a criança, ensinar ali as letras, traçar letras, os nomes das letras, mas mais importante, os sons das letras. Então, eu vou dar esse conhecimento básico para que a criança consiga, lá na hora do jogo, usar esse conhecimento que eu dei para ela antes. Então, aí sim, o jogo tem um potencial de engajar, motivar, manter o interesse ativo da criança. Eu vejo muito erro acontecer na hora de aplicar o jogo, é quando a gente esquece dessa finalidade do jogo, né? Dessa relevância do jogo em ajudar a consolidar determinados conceitos. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu apresentei, vamos supor lá, que a criança já sabe todos os sons das letras. O que eu posso fazer? Vamos fazer um sorteio dos sons das letras? Vamos brincar? Então, eu vou sortear algumas letras aqui, né? Estão dispostas em um potinho, por exemplo, e vou pedir para vocês não me dizerem o nome da letra, vocês me dizerem os sons que essas letras estão representando. Então, eu vou pegar essas letras aqui e vocês vão dizendo, vamos fazer esse sorteio, vamos brincar, vamos fazer um jogo. Tá vendo aqui? Eu estou fazendo com a criança o quê? Consolidando o princípio alfabético, mas mais que isso, estou treinando a automatização, que é o quê? Ela bater o olho na letra e saber o som que ela representa. Porque lá na hora que ela precisar usar isso na leitura, na escrita, ela não vai poder ter muito tempo para usar, para pensar que som é aquele. Ela vai ter que rapidamente dizer aqueles sons, uni-los, formar as sílabas, ler as palavras. Por quê? Se ela não tiver essa automatização bem treinada, ela vai ter dificuldade para unir esses sons, entender que palavra formou, ela vai ficar tropeçando ali na leitura, né? Ela não vai ter fluência na leitura. Inclusive, um dos passos para se desenvolver a fluência é essa automatização prévia dessa relação letra-som, que daí eu uso um jogo, como o sorteio do som da letra, para especializar a criança nessa automatização, né? Nessa velocidade de acesso às informações que ela vai guardando ali dentro do cérebro. Olha só que interessante essa visão de jogo, né? Outro jogo que eu posso fazer, por exemplo, é dispor figuras no ambiente diferenciadas ou objetos no ambiente e pedir para a criança, ao ver essa figura, né? Então você vai dizer aqui que figura, qual é o nome dessa figura e qual é o primeiro som dessa figura, não no nível da sílaba, mas no nível do fonema. Então eu ponho aqui batata, né? Uma batata ali para a criança e peço para ela, eu não quero o ba, hein? Esse nível saliente da sílaba, eu quero o som do b. Ah, é o b. Ah, aí muito bem. Agora você vai em um outro circuito, por exemplo, e achar essa letra, a letra do b. Aí a criança vai lá, correlaciona aqui a primeira letra daquela palavra que representa aquela figura que ela está olhando, é o som b com a letra B, que está aqui com essa determinada forma gráfica. Veja aqui, eu estou, mais uma vez, utilizando o jogo para forçar, né, para formar essa automatização
dessa relação, desse conhecimento entre as letras dos seus sons com a criança. Tem outra brincadeira, por exemplo, que a criança já conhece o som, já tem a referência desses sons, então vamos brincar, fazer mágica com as palavras, transformar as palavras, por exemplo. Então eu posso colocar as crianças diante de um grupo, né? Então eu seleciono lá 4 crianças e vou colocar aqui essas 4 crianças diante de nós e cada criança aqui representa um som. Aí você fala no som, no ouvido dessa criança que a primeira criança representa o som do B, a segunda o som do A, o segundo o som do L, a quarta, a terceira, né? Daí a quarta o som do A. Bom, nós temos aqui, o que nós temos sendo formado? Aí você pode pegar uma criança lá, pedir para ela dizendo esses sons, ou pegar algo em movimento, sabe? Um carrinho, assim, que mostra esse movimento de união, de seguindo esses sons para formar a palavra ali, né? Então, eu tenho a bala. Bala, muito bem, eu tenho uma palavra aqui sendo formada. Junto com isso, junto com esse jogo, com essa brincadeira, eu posso pedir, olha, a primeira pessoa aí, a primeira criança vai trocar com essa outra criança que representa o som do Então eu vou tirar o B e colocar o O que eu formei aqui, ó? Mala, formei outra palavra. Veja que eu estou trabalhando com o som, que ela tem enquanto referência, porque eu já ensinei antes, e especializando essa compreensão de que esses sons vão se unindo e formando a palavra. Eu posso, inclusive, também utilizar as formas gráficas das letras, né? Então, junto com isso, ó, vejam quantas variações nesse jogo, com uma proposta de alfabetização, eu posso incrementar à medida em que eu vou inserindo outras coisas para a criança consolidar, como, por exemplo, agora, a relação letra e som, forma visual com a sua forma auditiva, né? Essa relação letra-som. Veja só quantas coisas. Mas eu só consigo fazer isso e fazer bom uso de jogos quando eu tenho clareza do que ensinar, quando eu tenho clareza do que é alfabetização. Então, gente, muito cuidado com jogos de alfabetização que caem no seu colo e que você não tem a mínima ideia qual é o objetivo, qual o conhecimento prévio a criança precisa dominar para fazer aquele jogo, porque senão acaba virando uma bagunça, né? E mais também, né, nesse objetivo, o que eu espero consolidar com esse jogo a partir do que eu já ensinei e eu vou treinar as habilidades dela, né? Especializar a criança nesse conhecimento, nessa habilidade, para que ela fique cada vez mais esperta, mais ligeira, ela consiga fazer cada vez isso melhor. Por quê? Especializar isso, por exemplo, nessa relação letra-som, me permite que depois ela avance para uma etapa posterior, que é a etapa efetivamente de ler e escrever palavras. Então, veja que na prática de um jogo de alfabetização tem que estar isso na sua cabeça, né? Qual é a habilidade prévia, o conhecimento prévio, quais são as etapas anteriores à aplicação desse jogo que eu preciso apresentar, então que eu preciso ensinar de uma maneira explícita, de uma maneira sistemática, para que na hora do jogo ela consiga utilizar esses conhecimentos que ainda não estão muito automatizados, mas que ela consiga treinar ali no jogo, se engajar, se motivar, aprender mais. Então, para que isso ela consiga sair melhor do que ela entrou. Isso te dá a segurança para dizer, olha, então eu posso agora, no meu determinado tempo de aula, aplicar um jogo de alfabetização, porque eu sei por que eu estou aplicando isso. Eu sei porque eu estou fazendo isso agora, para a criança chegar aqui, treinar essa habilidade e poder depois fazer outra habilidade. Esse é o papel inteligente do jogo na alfabetização. Então, não é para perder tempo, não é para matar tempo, não é para usar ali as crianças, entreter as crianças, mas é para usar como uma especialidade, né? Como algo para especializar as crianças em habilidades que elas precisam para avançar posteriormente. E aí, sem dúvida, quando o jogo é olhado dessa maneira, ele vai ser muito benéfico, porque afinal, quem não gosta, né, de ter um momento que parece que você não está aprendendo, né, mas que na verdade você está usando de outros recursos para ensinar, para aprender, para se especializar, é muito bom.
né? Então não tem contraindicações nesse, mas faça sempre essa reflexão. E tenha sempre em mente: aplicarei jogos de alfabetização para consolidar aprendizagens, né, que eu já ensinei previamente. Certo? E aí, deixa aqui nos comentários alguns exemplos de jogos de alfabetização que você aplica e que você usa essa lógica aí, né? Olha, ensinei, agora eu vou aplicar um jogo para depois ir mais para frente nas etapas que as crianças precisam avançar para ler e escrever corretamente. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer vários comentários aí que um vai ajudando o outro, dando ideias, né? Porque, como eu disse, os jogos podem ser muito bem-vindos.